cidade eterna. Vamos começar a conhecer essa exuberante cidade em frente a um dos seus cartões postais, o Coliseu, o Anfiteatro Romano, um dos lugares mais visitados da Itália e o mais visitado de Roma. Aproximadamente 6 milhões de visitantes por ano. Construído pelo Império Romano para entreter a população com lutas, batalhas entre gladiadores. Vamos lá conhecer essa belíssima cidade, a capital de todos os italianos. Estar em um monumento imponente como este daqui é como se estivéssemos revivendo a história. O Coliseu, que foi construído pelo Império Romano para entreter a população, hoje é um monumento que faz parte do patrimônio da humanidade. Uma das 7 maravilhas da modernidade. Belíssimo lugar. Ali no meio era onde ficavam os gladiadores em conflito, em batalhas. E também entre os gladiadores e os animais. E lá nós temos toda a arquibancada onde a população ficava em seu entretenimento. Belíssimo lugar aqui em Roma, na capital da Itália. Se repararmos a estrutura do Coliseu, os estádios atuais, eles são bem parecidos. A engenharia atual, utilizando uma engenharia de 2000 anos atrás. Arquibancadas, escadas e o centro, o espetáculo. Aí você vem para o Coliseu e acha que vai visitar só o Coliseu. Tá ali o Coliseu, aquela estrutura que dispensa comentários. Mas na verdade isso daqui é tudo um parque arqueológico, um sítio arqueológico, que conta com o Coliseu, conta com o Palatino, conta com o Fórum Romano. Olha que lugar sensacional, belíssimo, exuberante. No Fórum Romano, que é esse lugar aqui, era onde acontecia toda a vida pública e religiosa do Império Romano. Junto com o Coliseu, ele mostra toda a grandiosidade que foi esse império. Esse daqui é o Arco de Tito. Ele foi construído por Roma para comemorar a vitória do Império Romano sobre Jerusalém. E ele foi construído após a morte do imperador Tito. Roma foi um dos maiores impérios da história. Antes de se tornar império, foi república e foi monarquia. O Império Romano, ele se estendia do norte da África, pegando a Ásia, o Oriente Médio e grande parte da Europa. Chegou até o Reino Unido, até a ilha da Grã-Bretanha.
Hoje, a cidade de Roma é a capital de todos os italianos, esse país da Europa Ocidental que é em formato de península, com várias ilhas, penínsulas e tem o seu litoral bastante recortado. Aqui nós temos uma vista de toda a capital da Itália, pegando ao fundo o Vaticano. A capital de um país que teve grande influência, que influenciou bastante também na nossa cultura, na cultura brasileira. Muitos imigrantes saíram da Itália no século XIX, fugindo da fome, fugindo de guerras, fugindo da pobreza e indo para o Brasil, onde receberam terras e até hoje existem descendentes de italianos no nosso país. Aqui nós temos a vista da capital da Itália, de Roma, e ao fundo também o Vaticano. Roma é uma cidade que possui muitas igrejas, muitos museus e também muitas fontes de água. Fontes essas, inclusive, que na maioria delas você pode beber, é água potável. Essa daqui, possivelmente, é a fonte mais conhecida de Roma e mais conhecida da Itália, a Fontana di Trevi. Para construir todas essas fontes de água aqui em Roma, foi necessário construir um complexo sistema de engenharia que ficou conhecido como aquedutos. Esses aquedutos eram uma espécie de rios artificiais que traziam a água de regiões mais elevadas, de regiões mais montanhosas, aqui para o centro da cidade. Aqui está uma prova dos romanos, uma prova que os romanos tinham de amor pela água. Fontana di Trevi. Se você reparar, lá nós temos esculturas que foram construídas no estilo barroco. E aqui embaixo nós temos uma espécie de piscina. Belíssimo lugar. Chegamos agora em um dos lugares mais visitados de Roma, que é o seu Panteão. O Panteão romano guarda algumas curiosidades. É uma estrutura belíssima e no seu teto, a cúpula, tem um furo onde entram os raios solares e também a água da chuva. Por conta disso, dentro do Panteão, nós temos alguns lugares com um sistema de drenagem de água pluvial. Aqui no Panteão, nós temos também o túmulo de algumas personalidades italianas, como Vittorio Emanuele e o artista Rafael Sanzio. O que as tartarugas ninja têm a ver com a Itália? Para sabermos melhor sobre isso, temos que voltar alguns séculos na história. Mais precisamente em uma cidade no interior da Itália chamada Florença. Era um contexto de transição da Idade Média para a Idade Moderna, quando começa a surgir a partir de Florença um movimento chamado Renascimento Cultural. Esse movimento colocava o homem no centro do universo e buscava se contrapor a ideias e valores católicos. Tinha como um dos seus objetivos buscar técnicas, ideias da antiguidade greco-romana nos campos da arte, da cultura, da escultura, da escrita. E as tartarugas ninja entram nesse contexto por conta dos seus nomes, que eram de artistas do Renascimento: Leonardo, Michelangelo, Rafael e Donatello.